Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Ao vivo, jovens, muito boa noite para todos vocês. Estou acompanhando mais uma transmissão de Black Yellow Brasil. Estamos aqui em mais uma semana para falar de Pittsburgh Steelers, porque esse tem sido o nosso foco. Hoje a gente vai continuar falando de draft, continuar essa nossa série de comentar prospectos, comentar situações que o Steelers pode se ver envolvido aí nos dias 29, 30 e 1º de maio, ou 28, 29 e 30. Enfim, nos 3 dias de draft. 28, 29 e 30, porque eu já sei que eu vou viajar no dia 30. Eu vou perder o dia 30. Uma quinta, uma sexta e o sábado em 2 semanas, para ser mais preciso. Então, os dias de draft, o Steelers tem várias situações em que ele pode estar envolvido. A gente vai comentar um pouquinho disso aqui e trazer algumas atualizações lá de Pittsburgh. Para isso, temos um retorno sempre prazeroso. Muito boa noite, Ricardo. Boa noite, Danilo. Boa noite, Léo. Bom dia, boa tarde, boa noite aos amigos da mesa. Estamos de volta. Estou com saudade de poder gravar aqui, poder falar sobre draft, algo que eu ainda não tive muita oportunidade neste presente podcast, apesar das situações que vamos comentar daqui a pouco, que será inevitável. Estamos aqui. Isso, e que tem acompanhado a gente nesse processo inteiro aí. Léo, seja bem-vindo mais um, meu amigo. Boa noite, Danilo, boa noite, Ricardo, boa noite, pessoal que tá aqui na Twitch já, e o pessoal que tá vendo o podcast. Boa tarde, bom dia também, depende de onde estiverem. Hoje o papo vai ser interessante, hein? Hoje vamos falar de defesa e talvez não seja o que a maioria da torcida quer nesse draft. Mas é provavelmente uma situação que a gente vai observar. Vamos falar bastante sobre isso. Lembrar sempre vocês que a gente está ao vivo em twitch.tv/BlackYellowBrasil, /BlackYellowBR, real. A gente vem fazendo esse acompanhamento aí em lives, recebendo as perguntas de vocês, os comentários de vocês, e tudo que a gente faz aqui na transmissão vai em sequência para podcast, e aí você encontra nos principais aplicativos do ramo, né? Em Spotify, Amazon Music, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, e também em fambonanet.com.br, que é a casa do Black Yellow Brasil e de 80 podcasts de esportes americanos. Acompanha para saber quando é que a gente entra ao vivo, para saber os lançamentos, entra @BlackYellowBR no Twitter, no Instagram e no Telegram. Telegram especialmente tem um acompanhamento aí de draft, uma questão de prospectos mesmo, de análise. O Twitter é bem forte em notícias, o dia a dia dos Steelers, tem muita coisa para você ver. Vamos falar de defesas no draft? E aí é o seguinte, eu acho que a gente pode começar por onde a gente já estava conversando, que era sobre safety, né? O que vocês acham? Defensive backs, eu sei que tem muita gente ligando alguns nomes aí aos Steelers. Eu já vi papo do rapaz de Penn State, Jaquan Brisker, eu sei que o pessoal lá no QG gosta muito do Liucine, e tem mais um outro. Léo, dá uma visão pra gente aí dessa classe de safety. O outro nome é o Brian Cook, que a gente esteve no nosso encontro junto com o Desmond Ridder e todo mundo de Cincinnati. Inclusive, foi um nome que eu separei aqui pra gente falar. A classe em si é uma classe boa pra segundo dia. O melhor jogador da classe é safety, é o Kyle Hamilton, é daqueles que você vê uma vez na vida, é um cara que chega na NFL já brigando pra ser top 5 safeties, então é surreal. Mas pra segundo dia é uma classe interessante, pra terceiro dia tem alguns nomes interessantes. Eu separei o Brian Cook, aí trouxe um pontinho positivo e um pontinho negativo dele. Ele é um cara que ainda é muito cru contra o jogo terrestre, é um cara que precisa evoluir isso, então talvez seja um cara que chegue pra jogar mais como um free safety, porque ele é um cara fantástico marcando passe. Ele é muito agressivo, ele tá em todas as bolas. Se não me engano, ele foi recordista de Cincinnati em passes bloqueados por um defensive back. Só que às vezes ele é muito agressivo também. Então a gente vê aí o exemplo do Trevon Diggs, que é o cornerback de Dallas, que é tão agressivo que ele teve recorde de interceptação e foi o QB que mais cedeu jardas, o cornerback que mais cedeu jardas. É interessante, é um cara que o Mike Tomlin parece gostar, porque ele não leva qualquer um pra jantar, então se ele botou no meio é porque tem alguma coisa ali, e é um cara que dá pra lapidar.
ele é bem a cara dos Steelers. A gente chegou a passar aqui sobre quantidade de snaps que o Terrell Edmonds jogou. Pelo Pro Football Reference, foram 98% dos snaps de defesa. Ou seja, se você não contrata um free agent veterano de alto nível, significa que é provável você ter uma escolha relativamente alta. Aí, né, Ricardo? Você vai provavelmente dar uma escolha de dia 2, porque você precisa substituir o jogador muito rápido. Como é que você vê essa história aí? Titular, ser um plug and play, basicamente. Mas que dentro de uma defesa funcional, como a do Steelers tem tudo para ser, com base nos nomes, com a chegada do Brian Flores e tudo mais, é onde um paraíso para qualquer rookie, principalmente a posição de safety, como o Léo muito bem falou. De fato, o segundo dia especificamente está bem recheado de talentos. E até quando a gente olha muito o perfil de jogador que o Steelers vem selecionando nos últimos anos via draft, a gente olha o pessoal que tem o que eu amo perante a classe, um spark altíssimo, grau de atleticismo muito bom. E o Jaquan Brisker, que a gente citou, que o Steelers esteve lá no Pro Day, o Brian Flores, engraçado que a gente fala mais do Brian Flores do que do Terrell Austin, que é o coordenador da PC, mas tudo bem. Eu nem vi notícia do Terrell Austin, basicamente, nesse processo pré-draft. Brian Flores sempre via. Mas Brian Flores esteve no Pro Day de Penn State. Em termos de atleticismo, a gente viu o Terrell Edmonds, era um nome muito atlético. Jaquan Brisker também. Então é um nome que se encaixa no que o Steelers gosta. Vale ver se não vai ter uma visita, porque ele também conta como local. Então não sei se o Steelers vai trazê-lo para uma visita. Mas é um nome ali de segundo dia que diria estar no radar. Está selecionado o Pat Frymouth temporada passada. Dentro da necessidade e potencial que o Brisker pode trazer para essa defesa que já é muito atlética. Lembrando que desde sempre o Mike Tomlin tem a filosofia, eu quero ter a defesa mais rápida da NFL. O Brisker se encaixaria muito bem nisso. E pra você que gosta, Ricardo, o Lewis Cine foi o maior highest da classe, né? Que é a nota de atleticismo. O cara teve uma nota 9.92. Entre os safeties foi o primeiro. É a cara do Mike Tomlin, um cara desse. Sim. Eu fui até ver o do Brisker aqui, foi 9.11. 9.14. Beleza. E do Petrie, o Petrie também, que é um nome que já não é tão ventilado, é de Baylor, também é um outro cara que tem nota 8,5, também é um cara de se ver. E, cara, eu trouxe mais um nome, Danilo, que é o jogador que a gente já tá começando a gostar cada vez mais no QG, que tem o melhor arroba do draft por muito. O nome dele já por si só, já fala tudo. O nome do cara é Smoke Monday. Amor. O arroba do cara no Instagram é Before Tuesday. Um cara desse tem tudo pra dar certo. É um cara de terceiro dia. É um cara que, de verdade, eu vendo o tape dele, ele é fisicamente, ele é um monstro. Ele é um monstro. Ele é aquele cara, aquele troglodita que, se você... Literalmente, porque um dos maiores problemas, inclusive, é a inteligência na hora de escolher dar um tackle ou então, sei lá, bloquear um passe. Ele sempre prefere a pior opção, quer fazer uma falta desnecessária ou algo assim, mas é um cara que, cara, se você consegue cuidar um pouquinho dele, ensinar um pouquinho pra ele futebol americano, esse cara vai embora. A chance de um cara com esse nome dar errado na NFL é aproximadamente zero. Ele já vai ser o guerreiro do training camp, enfim, chega com uma estrela o Smoke Man. E jogou na SEC. Eles adoram jogadores de alto nível de competição. Alto nível ele tem. É um senior de Auburn. Esse Smoke Monday, ele tá cotado para um dia 3 de draft, né? Bem pro final aí da história. Rodada, mais ou menos. Quinta, sexta. Depende. Pelo incrível que pareça, ele varia entre... Já vi ele saindo na terceira rodada, e em alguns casos, e já vi ele saindo na sétima também. Então é um cara que tá bem... Se algum time gostar e quiser ter paciência pra treinar o menino, vai pegar cedo. Isso. O único outro nome que vale a pena citar, também é um cara mais de final de draft, eu imagino, é de USC, Isaiah Pola-Mao, porque conexões. Ele tem parentesco. A mãe dele é prima de ninguém menos que Troy Polamalu. Se no ano passado a gente não draftou o sucessor, o discípulo de Troy Polamalu, chamado Talanoa Hufanga, vale a pena dar uma olhada esse ano em Isaiah Pola-Mao. Mas, assim, ele hoje
ele começa como um jogador de special teams, provavelmente, tá? O que não é nada mal, mas para você trazer um cara desse no final do draft, você teria que acertar uma contratação de free agency para ser titular, porque contar com uma escolha mais ao final do draft para imediatamente subir para a posição de titular de safety no Steelers é complicado, ainda mais em uma defesa em que as pessoas vão mirar direto em você, né? Um quarterback razoavelmente inteligente não vai passar na direção do Minka, vai no calouro de 7ª rodada, muito mais fácil. Perfeitamente. Ele e o Conor Hayward são as escolhas mais fáceis de Steelers. Digo, não necessariamente escolhas, né? Pode ser que seja uma draft. Rola mal. Bem possível, inclusive. Exato. Habilidade grande. Mas e seriam da turma do Terral, né? Que a gente gosta pouco aqui. Eu Pô, idolado. já entra como um Liderando a grande turma do candidato Terral. a ficar, Capitão do Terral. Guerreiro de terrão. a ficar no elenco final depois das batalhas ali na pré-temporada. Exatamente. Já que, afinal, todo ano o Steelers traz um undrafted free agent pro time principal, né? Já seria um nome a ser visado. Vamos mudar de posição agora, Danilo? Só trazer o que a gente vem trazendo toda semana, o ranking do draft. Tem o da Draft Network, Kyle Krabs. Tem Kyle Hamilton com nota 93,5, que é titular absoluto aonde quer que você coloque. Lee Cine, de Georgia, 85,50. Daxton Hill, empatado, 85,50, safety de Michigan. Jaquan Brisker vem para 85. Eu imagino que 85 já seja final de primeira rodada, início de segunda na projeção. É bem por aí. Ele segue com o Jenny Petrie de Baylor, Brian Cook, Cincinnati, mas aqui já dá uma caída para 77, ou seja, ali terceira ou quarta rodada. Ele dá 15 nomes, mas eu imagino que a gente possa parar aqui no Brian Cook. Vamos continuar O único exercício que eu faria para cada posição é só destacar, podemos dizer, qual teve algum tipo de conexão com o Steelers para ser uma escolha de primeira rodada. A gente sabe que desde 2010, todas as primeiras escolhas de draft do Steelers teve Mike Tomlin ou Kevin Colbert no seu respectivo Pro Day. Entre os mais cotados, o nome que o Léo comentou, né? O Lewis Cine. Isso, estiveram em Georgia. Estiveram em Georgia, correto. O próprio Kyle Hamilton é um nome que ele tem caído em algumas big boards, né? Alguns jornalistas especializados têm derrubado e, cara, a gente nunca sabe. Vai que um cara desse cai pra uma 15. Será que não valeria a pena a gente, sei lá, pagar um negocinho baratinho pra subir e pegar um maluco desse e ter, pô, a melhor dupla de safety talvez da história da liga? Eu gostei da história da liga. Tem que pensar, sonhar alta, né? Não custa sonhar. E nessa história também vale citar, de novo, a proximidade que Penn State tem com os Steelers. Até geograficamente falando, o 7 aqui da lista, Nick Cross, é safety de Maryland. Os Steelers têm claras conexões dentro de Maryland, simplesmente um jogador dentro do elenco, né? Dino Tomlin segue jogando por lá. Então acho que ele foi transferido. Dá pra mexer ainda. Dino Tomlin foi transferido. Meu Deus do céu, não acredito que a gente perdeu essa. O Insider. Se não me engano, o Dino Tomlin foi transferido. Ele pediu. Ele tem dado portar transferência, não lembro pra onde ele foi, não. Meu Deus, a gente buscará essa informação avidamente, Ricardo. Não é possível. Sim, eu já estou procurando. Foi pra Boston. Boston College. Boston College. Perdemos os contatos lá dentro. Pô, rapaz. Ganhamos o contato com o quarterback de Boston College, né? Quem sabe? Exatamente. Não que Boston College seja um lugar exatamente ruim para se estar. Vamos passar para cornerback, então? Continuando em secundária. Cornerback atrai, lógico, o terror da torcida de Pittsburgh, né? Se a gente for falar em uma escolha de primeira rodada, principalmente. Se você fizer um mock com um corner na primeira rodada, vai vir um protesto com tochas e ancinhos na sua direção, porque as pessoas não acreditam que essa maldição, entre aspas, de draftar cornerback na primeira rodada vai sempre levar a fracasso no Steelers. Uma hora isso aí vai quebrar, seja porque você já trouxe um cara pronto, seja porque o trabalho interno do time agora é bom o suficiente para desenvolver o jogador. Isso vai acabar. Eu faço questão de liderar o protesto, deixando claro. Bicho, você, Caio, Diego, Germano, são todos mancomunados nessa daí. Mas é o clássico caso que pode acontecer. Eu não acho que o Steelers vá fazer, mas pode acontecer. E aí, o que é que daria pra destacar dessa turma de primeira rodada, Léo? Prepara a lista, que é grande. É uma classe de corner absurda, muito, muito boa mesmo. E que talvez um nome como Derek Stingley, por conta de lesões e etc., caia no colo dos Steelers. Para alguns é o melhor corner da classe, para alguns é o melhor corner de draft desde 2010, se eu não me engano. Então, tipo, é uma classe muito, muito boa.
É uma classe com profundidade. É uma classe que eu não duvidaria saírem mais de 5 nomes da primeira rodada. E, cara, com certeza na 20, se a gente ficar paradinho, vai ter pelo menos uns 2 pra gente escolher. Uns 2 que é pra tu botar e jogar do dia 1 pra ser teu cornerbacker 1. E ainda, além de ter esse cara, ainda ter a dupla que a gente conseguiu um renovar e um contratar agora na off-season. Um nome que eu acho que tem mais a chance de cair no nosso colo é o Andrew Booth, que é de Clemson. A gente visitou Clemson, ele não fez o Pro Day porque ele tá voltando de lesão. Mas, cara, é um cara fantástico, é um cara que tem uma inteligência de futebol bizarra. É um cara muito físico. É um cara que chega pra ser corner 1 na NFL. Acho bem difícil um desses caras não derem certo. E, cara, eu sou diferente do Ricardo, eu vou estar lá no outro lado, levantando, torcendo pelo corner. Eu não vejo problema, cara. Alguma hora tem que dar certo. Se cai um Derek Stingley, se cai um Sauce Gardner no nosso time, ó, outro bom nome, tá? Outro bom nome. Se cai um Salsa nos Steelers e o cara não dá certo, aí tu nunca mais drafta corner na tua vida, nem na 7ª rodada. Nem undrafted. Pega só quem já tem contrato, quem tá na liga já. Porque realmente não funciona. Mas o interessante dessa classe é que, cara, o dia 2 é muito forte também. Então, 2ª e 3ª rodada vão ter jogadores bons e que a gente já encontrou. Como o Bryant também de Cincinnati, também que é parceiro do Sauce Gardner, inclusive. Um era o cornerbacker 1, outro era o cornerbacker 2, mas os dois são muito bons. Um corner a gente tem que pegar nessa classe. Umzinho, pelo menos. Seria inteligente de fazer, Ricardo. Sim. O Derek Stingley, que o Léo comentou, preenche absolutamente qualquer tipo de pré-requisito que o Pittsburgh Steelers tem para ser uma escolha de primeira rodada. Eu fiquei mais impressionado quando eu vi a idade dele agora, que ele tem 20 anos, um menino novo ainda. O Steelers estava lá no Pro Day, enfim. Nada contra o jogador, tudo contra o Steelers selecionando a posição. Pode ser o talento que for. Eu não boto fé no Steelers selecionando um cornerback, eu não tenho a menor dúvida que a classe é boa, tem nomes impressionantes. Finalmente parece que a gente tá vendo um cornerback saindo do draft do nível que tem os wide receivers, que por um tempo a gente viu muitos wide receivers saindo de elite, já chegando na NFL, e os cornerbacks ficando para trás. Agora parece que a gente tá vendo esse movimento com muitos cornerbacks jovens chegando na NFL já prontos e muito bem. Essa classe é a prova disso. O Sauce Gardner é algo surreal de bom para a posição. Tem um menino que ele vem chamando a atenção de vários times na NFL. Eu preciso confirmar se o Terrell Austin já não trabalhou com ele anteriormente. Vi muita gente falando sobre ele na timeline do Twitter recentemente, inclusive, que é o Chase Lucas de Arizona State. Ele 3ª rodada. Terceiro dia. Talvez até 3º dia. E é um cara bom. É um cara que chega já impactando, tendo snap. Pra você ver a profundidade da classe. O que vai jogar muito contra ele é, de fato, só a experiência, podemos dizer, que ele tem, né? Que ele já chega na NFL com 25 anos. Isso que pesa contra ele. Mas, novamente, acho que o Steelers, ele é muito favorecido pelo fato de ter uma defesa que tem tudo para ser funcional. Então, dá mais espaço para esses rookies poderem entrar. Também, cornerback, a gente, teoricamente, tem 3 titulares já. É uma posição para a gente poder, de fato, aproveitar um talento feito o Chase Lucas no 3º dia e ver o que é que dá. O contrato dos 2 aqui que a gente tem titulares é o quê? 2 anos. Do Santo também é curtinho, né? É muito longo o contrato do Santo, não. Então, é uma posição que a gente tem que ver com carinho, eu diria. Eu vou atrás do vídeo do Stingley. O Stingley treinava contra o Ja'Marr Chase. E o Ja'Marr Chase, inclusive, sofria contra ele. Eu vou achar uns videozinhos dele pra ver se o Ricardo dá uma animada. Vai que sobra. Um jogador, eu fico sem dúvida animado. Eu não fico animado com o Steelers selecionando um jogador, um cornerback. Eu não fico. Eu espero queimar. E assim, Derek Stingley, eu acho que é o mais próximo de trem do hype que eu vejo de um jogador não quarterback que eu já vi do Trevor Lawrence. Sabe como o Lawrence chegou no universitário e todo mundo já cravava como escolha número 1 de draft? E Derek Stingley, desde a temporada de calor, eu já vejo os caras falando, meu Deus, que foi a única, né? É uma enormidade.
Mas mesmo assim, No ano seguinte ele ainda jogou, continua bem se não falado. me engano, foram 6 jogos. Ano passado jogou um jogo só, se não me engano. Então, tipo. E ainda assim, manteve o nível, mesmo jogando muito pouco. A ponto de ser cotado pra sair no top 5, talvez. E aí depende muito de se os times vão querer arriscar ou não, né? É um cara que tem histórico de não estar em campo. Por causa desse histórico, eu imagino que uma galera vai ficar meio assustada mesmo. E esse é um nome justo de cair em board. Galera, não Kyle Hamilton, Kevin Thibodeau e etc. Pô. Um você derruba porque você tem pouco material pra avaliar. O outro você derruba porque você tá afim de mudar, a gente sai com esses três mudar os aí. mocks. Do jeito que é. E tem mais um porque você cara tá também afim que de mudar mock. eu queria citar, que é o Cam Taylor-Britt, que é um cornerback de segundo dia também. Ele é de Nebraska. Cara, outro cara também que é a cara do Steelers, o estilinho cornerback dominante fisicamente e que tem alguns probleminhas com tackle, é a cara do Steelers. Baixinho, invocar. É a misturinha de Ken Sutton com Mike Hilton, com todo mundo, que eu não duvidaria da gente estar mirando nele pra caso sobre numa terceira rodada, talvez. O Steelers sentiu muita falta de um níquel mais agressivo, né? Tentou improvisar o Arthur Mollett ali. O Trey Norwood, por mais bom que seja na cobertura, não tem esse perfil. De fato, foi uma boa lembrança. O Taylor-Britt pode se encaixar ali. Isso, eu já vi basicamente todos esses nomes aqui de topo de lista. Quer saber, pra citar aqui, a Draft Network coloca, dessa vez não é o Kyle Krabs, é o Keith Sanchez. Derek Stingley, primeiro, Andrew Booth Jr. de Clemson, segundo, Trent McDuffie de Washington, terceiro, Ahmad Sauce Gardner de Cincinnati em quarto, Kai Allen de Flórida em quinto, Kyler Gordon de Washington, sexto, Roger McCreary de Auburn, sétimo, Tariq Woolen de UTSA, Universidade de Texas San Antonio, é o oitavo, Cam Taylor-Britt de Nebraska é o nono, o Alontae Taylor de Tennessee é o décimo, e só aqui no décimo é que você cai da nota 80. Você tem uma noção do tamanho que eles avaliam essa classe. Esse Tariq Woolen é um cara pra gente ficar de olho que com certeza vai sair muito antes da hora. Foi recordista no RAS e a gente sabe que a NFL gosta de queimar escolha com um jogador assim, né? Eu tô vendo aqui o tempo de 40 jardas deles, 4.26. Nossa. Se não me engano, o oficial foi 4.22 ainda. Foi quase isso. Foi muito perto do John Ross. John Ross foi 22. Se foi o John Ross 22, dele foi 26. Foi tipo isso. O Kyle Elam de Flórida, eu não vi muito dele, mas ele é irmão do Matt Elam. Só de curiosidade mesmo, alguém sabe? Fantástico, mas tem um problema muito grande com o jogo terrestre. Mas é um cara fantástico. Ele não cedeu nenhum touchdown em 2 anos de Flórida. Fantástico. Ele é sobrinho de Matt Elam. Sobrinho? Matt Elam foi selecionado dia desse no draft e o cara já é sobrinho dele? Nossa! Pô, pode ter uma irmã mais velha, pô. Um irmão muito mais velho. Nossa. Ele tem 30 anos, inclusive, Matt Elam. Hoje. Minha filha foi selecionado ano passado no draft, parece. O cara já tá com sobrinho na NFL. Tô acabado. Infelizmente, Frank Gore não vai jogar com o filho, né? Pediu pra aposentar agora. Tá bom, né? Quase chegamos lá. Enfim, essa situação de cornerback. Eu não acho que o Steelers necessariamente vá pegar mas é uma situação que tem muito talento, e aí se você tiver numa situação de que você pode se dar o luxo de ir atrás de talento, cornerback é uma opção. Não é uma das mais fortes não, mas é uma opção claramente. Dar um passinho pra frente, vamos falar de linebackers. Tá? Embora o Steelers tenha contratado Miles Jack agora, embora eles continuem trabalhando ali Robert Spillane, embora alguém possa ainda ter esperanças com o glorioso Devin Bush, linebacker é mais uma classe que tá aí cheia de nomes novamente. É uma classe que não seria de se estranhar do Steelers ir atrás, Léo. Eu acho que primeira rodada é pedir um pouquinho demais, porque o Steelers foi na primeira rodada em linebacker há 2 anos. Com o próprio Devin Bush. Subindo da... isso, né? A gente acabou de pegar um outro cara que foi primeira rodada, se não me engano. Foi segunda por causa de segunda. Lesão? Foi início de segunda. Não vejo a gente pegando na primeira rodada. Inclusive, cara, tem 2 caras só que eu vejo saindo da primeira rodada. Um deles é o Chad
Chad Muma, que a galera no QG ama, e o outro é o Devin Lloyd. O Nakobe Dean vai cair, provavelmente, ele tem problema de lesão, e pelo que saiu de reporte, é um probleminha chato de menisco, então é um nome que vai cair, não sei quanto, mas não duvidaria, sobrando numa segunda rodada, um cara do calibre dele, apesar da gente não ter tido muito contato com ele nessa off-season, eu não duvidaria, não. É que não é muita cara dos Steelers, né? Com o Nakobe Dean. Ah, sim. O Steelers teve em Georgia, no Pro Day. É que a gente teve, a conversa foi só com o Walker, né? Teve um meeting com ele, no caso. Não descartaria o Nakobe Dean não sendo aquele cara que vai cair no draft que todo ano tem, não na primeira rodada, claro, também não selecionaria na primeira rodada, seria algo, talvez nem na segunda, dependendo do quanto ele cair, claro, mas caindo o até talento 52? talento tá ali, mas a questão talvez de necessidade da equipe, que eu acredito muito que eles vão dar uma chance pro Devin Bush, muita chance, agora com o Brian Flores e tudo mais. Eu não tenho... E junta tudo, todo o entorno que a gente tá vendo, com o cara ter talvez um problema grande de lesão no menisco, que é algo complicado. Não sei, eu não vejo a gente fazendo essa pique. Talvez nem dia 2. Caindo pro dia 3, aí beleza. Igual ano passado rolou, por exemplo, com o Baron Browning, que tá agora no Broncos, que era um jogador de segunda rodada e caiu pra quinta. Então, caso aconteça algo assim... Talento eterno de Ohio State. O insider Germano Coutinho informa que o Steelers sim teve um jantar com o Nakobe Dean, então marca mais uma caixinha aí na lista de possibilidade, né? Primeira rodada não, por favor. Interessante. A gente não gostaria exatamente de primeira rodada. Ali os caras de final de dia 2, início de dia 3, eu vi uns 2 nomes, sendo bastante ligados ao estilo que o Steelers procura, que são do Léo Chenal, de Wisconsin, e o Jesse Luketa, de Penn State, que o nome Luketa é maravilhoso, cara. Tem outro de Penn State que se encontrou com o Brian Flores e o Jerry O, que é o Brandon Smith. Mas esse é um cara de terceiro dia, final do terceiro dia. Então, justo. Justo. Ele é um cara que tu olha pra ele e tu fala, meu Deus, esse cara é uma máquina, mas ele é muito cru. Ele é muito cru. Ele é aquele cara que, mano, vamos botar 2 aninhos aqui aprendendo a jogar futebol americano, lendo o playbook, e aí a gente começa a testar ele no treino. Famoso jogador de special team. É isso. Tem velocidade pra isso. Que é sempre bem-vindo, né? Exato. Tyler Matakevich da vida, que o Kevin Colbert ama. Marta Kevich, Ulysses Gilbert. Exatamente, o Ulysses Gilbert também. Buddy Johnson. O Steelers ama esses projetos de linebacker. Inclusive, eu acho que talvez seja o mais possível de acontecer, né? Porque, cara, ainda tem o Spillane voltando. Tem essa galera toda aí, Marcos Gui, que é uma galera, tem uns 5 desses aí. E a gente tá todo ano tá ali, pelo menos, no Practice Squad. Eu acho que a gente não vai pegar ninguém alto, não. Acho muito difícil. Sim. E o Steelers gosta desses talentos mais crus, podemos dizer, no final, que tem algum tipo de potencial atlético, podemos dizer. Então, Brandon Smith se encaixa muito nisso. É isso. O top 5 que a gente teria: Nakobe Dean, de Georgia, Devin Lloyd, de Utah, Chad Muma, Wyoming, Christian Harris, Alabama, Brian Samoa, de Oklahoma. Tem uma boa quantidade de grandes universidades aqui. A gente segue andando e vamos para a linha defensiva, falar especificamente de DL mesmo. Tá? Ricardo, tem um monte de gente que avalia a linha defensiva como uma necessidade dos Steelers até. Eu sei que isso depende bastante de Stephon Tuitt, mas o que é que você acha? Pra o que a gente sofreu na temporada passada, dentro da posição, claro, muita lesão, o Tuitt não jogou, a gente sentiu a importância, a gente sentiu o peso do quanto a gente ficou prejudicado no jogo terrestre. E a gente não pode negar o fato de que o Cam Hayward tá envelhecendo, o Alualo não é mais um menino, então é uma necessidade muito underrated do Steelers, eu diria, que deveria estar olhando com muito mais carinho para a posição para a primeira rodada, inclusive. Tem talentos para isso. Os 2 meninos de Georgia lá, o Jordan Davis e o Devontae Watt. Eu adoro o Devontae Watt. Dos 3 jogadores meus favoritos da classe, eu diria Fede não, que não é uma coisa boa, né? Mas cheira a Steelers. Pô, melhor falando. Eu gosto muito do
Devontae Walker, a gente teve contato com ele, né? Também foi um dos meninos com quem a gente conversou lá em Georgia, o que só prejudica, claro, e o Steelers sempre olha para isso nas escolhas de primeira rodada, é a idade. É a única preocupação que eu tenho com o Watt. O White, não sei como é que fala o nome dele. É Wyatt. Wyatt. Obrigado, Danilo. Ele tem 24 anos. Não é algo que o Steelers gosta de ser uma primeira escolha. Se for ver a idade das últimas primeiras escolhas de draft que o Steelers teve, são todos jogadores muito jovens. 20, 21 anos. No máximo 22. Acho que ele na rodada de 24. O cara vai terminar o quê? O primeiro contrato já de calouro perto dos 30. Para longo prazo. É a única coisa que me preocupa nele. O resto eu adoro. E o Jordan Davis, que é talvez quase o oposto do White em quase tudo. Tanto que eles, por isso, se complementaram também. É mais novo, né? Um cara de 22 anos. Vai chegar na liga com 22 anos. Sim. Mas eu não vejo ele como primeira rodada. Nenhum dos dois? O White eu vejo dois caras, três caras. Eu vejo o White, eu vejo o Travis Jones, de Connecticut, que vai chegar nesse ano para jogar com quase 23. E o DeMarvin Leal, que tem 21 hoje, mas é um cara ainda a se lapidar. Eu entendo que não é uma necessidade hoje, mas vai ser já, talvez em 2, 3 anos no máximo. E, cara, sobre o jogo terrestre, tem um jogador que a gente fala muito pouco e que faz uma falta bizarra, que é o Vince Williams. A saída dele talvez seja o que a gente mais sentiu contra o jogo terrestre, e aí eu tô botando fé que talvez o Myles Jack consiga superar isso. Se der certo, não vejo uma need grande em DL. Acho que com o Hayward ainda, o Minhoquinha, o Chris Omley, o Alu, a gente tem um time titular decente. O Minhoquinha. Eu esqueci o nome dele. Desculpa, Omley. Você tá ouvindo aí nos Estados Unidos aí. Mas a gente tem um time titular decente. A gente precisaria mais de depth pra hoje. Pro futuro, realmente. Até o depth eu gosto. Tem o Montravius Adams, né? Que é Exato. interessante. Montravius Adams, Minhoquinha. Agora pegou o Minhoquinha. O Laudermilk também. Leitinho. O Leitinho. A gente tem um depth interessante. E minha preocupação é mais no futuro mesmo. E é uma classe muito fraca de DL. É uma classe que você tem que pegar o nome no máximo no segundo dia, na segunda rodada. Senão, não vai sobrar nada, não. Vai sobrar uns candangos aí que estão ali porque são grandes. Aí vão postar uns treinos carregando o carro, tu vai falar, caramba, esse cara aí vai destruir a NFL. Não vai ter um snap. Desabafo. DL, os Steelers vem fazendo uma sequência de escolhas também, né? Da posição. Todo ano tem um Laudermilk, um Isaiah Buggs, ou algum jogador desse tipo que vai acumulando ali, o Carlos Davis, que aí não fica pro segundo contrato, porque, pelo amor de Deus, e aí traz mais um, e traz mais um, e traz mais um. Não é de se estranhar o Steelers selecionar um defensive lineman, não. A gente não pode contar o Laudermilk como a nossa escolha desse ano, de DL, porque foi uma troca por uma escolha desse ano. A gente deu a quinta rodada desse ano pra subir e pegar o Laudermilk ano passado. Eu espero que sim. Eu espero que considerem. Que aí é menos uma need. Seria uma posição que eu particularmente estaria muito entusiasmado para poder ver no terceiro. Essa é a situação de DL. O ranking, esse novamente apresentado por Kyle Krabs no Draft Network. Devontae Wyatt de Georgia, DeMarvin Leal de Texas A&M, Jordan Davis também de Georgia, Perrion Winfrey de Oklahoma, Travis Jones, Connecticut. E aqui a gente já baixou do número de 80, não vale ir muito longe, ou seja, não tem a profundidade no topo que a gente esperaria que tivesse. Tem muita conexão, tem muita gente ligando os Steelers a uma escolha de DL. Eu não sei se eu caio muito nessa conversa, não. Não é eu muito acho que os Steelers conta muito com a volta de Tuitt. E não é muito de melhor jogador disponível também? Também. Tem muito disso. E a última posição que a gente não citou ainda nesse programa são Edge Rushers, que esse ano está sendo divulgado como uma classe fenomenal, cheia de nomes em todos os níveis. Seria uma loucura até os Steelers não aproveitar a oportunidade e botar mais um aqui pra dentro, sabe? Tem inclusive 2, 3 nomes sendo vinculados a top 5 draft. No caso, o Aidan Hutchinson de Michigan, o Kayvon Thibodeau tava pelo menos no começo do processo aí no top 5. Trayvon Walker, nos últimos dias, subiu e ultrapassou aí nas expectativas. Então, qual é o caso aí de Edge pro Steelers, Léo?
Não, eu acho que é muito dia 2 também. É uma need nossa mais pra depth do que pra titular. Eu acho que esse ano é o ano do vai ou racha do Highsmith. Então, cara, ele tem tudo. Ele tá acostumado. Ele vai ter uma defesa talvez melhor ainda esse ano. Talvez a volta se o Twitch voltar mesmo, cara, vai ser uma DL consolidada. É tudo pra ele fazer a temporada e arrumar um contrato. Se não aqui, lá fora também. Dependendo do que ele conseguir, né? A gente viu aí Bud Dupree, que demorou a engrenando no terceiro ano e fazendo um quarto ano, engrenando no quarto ano e fazendo o quinto ano, absurdo. E, cara, tem nomes interessantes pra dia 2. Tem nomes interessantes, a gente já tem contato com 2, que são o Mijai Sanders, que é de Cincinnati, que tava naquele jantar com Cincinnati inteira, e o Nick Bonito, de Oklahoma, que é um crush da rapaziada, e do Mike Tomlin também, pelo visto, né? Mike Tomlin gosta bastante todo mundo dele. dos Steelers. O Nick Bonito conversou com absolutamente todo mundo dos Steelers em todos os eventos possíveis. É simplesmente impossível o Steelers não selecionar o Nick Bonito nesse draft. Eu cravo. Eu acho que só não seleciona se alguém pegar ele antes da 52. Porque acho cada vez mais certo que é a nossa escolha na 52. A não ser também que sobre algum cara que tu olha e fala, meu Deus, como parou aqui? Tirando isso, tem tudo pra ser nossa escolha. E mesmo assim, não duvidaria. Sim. Mas quando o Ricardo fala todo mundo, cara, o Ricardo só não foi, inclusive, nesse dia, porque pegar avião, né? Daí é meio longe, né? Era um pouco inviável. Mas o Nick Bonito é espetacular. Eu não vi muito tape de draft esse ano, contrário de anos anteriores. Um dos poucos que eu fiz questão de ver foi dele. Eu gosto muito de ver tape de Edge Rush e o Nick Bonito é sensacional. Completo, assim como era o Highsmith. Sendo lapidado aqui, será algo assim maravilhoso. E a gente não fica dependendo de capricho de um veterano, tipo a gente ficou nas mãos refém do Melvin Ingram na temporada passada. Então, a gente viu o impacto que um edge rush de qualidade teve na defesa, como o Danilo sempre gosta de lembrar, acho que ele vai lembrar disso pra sempre. Aquele primeiro jogo contra o Buffalo Bills da temporada passada, como foi algo espetacular o trabalho que foi feito com os 3 outside linebackers, com o Watt, o Highsmith e o Melvin Ingram. E agora com o Brian Flores, que ama encher a linha de scrimmage com linebacker, pode ter certeza, vai ser uma tendência. E quem sabe não vira uma tendência na NFL também o uso de 3 edge rushes, podemos dizer, com esse tendo infiltração um pouco mais pelo meio. Se a gente conseguir acertar um rookie dentro para essa posição, perfeito. Nick Bonito o legal é que isso. Os dois nomes que a gente está mais em contato, que é o Bonito e o Mijai Sanders, são dois caras parecidos. São dois caras que, em tamanho, o Bonito é baixo, não é tão alto para ser edge rush, não tem o peso ideal também. O Mijai Sanders também não tem o peso ideal, ele é bem leve. Mas são dois caras que marcam passe pra caraca, conseguem fazer essa função, que, pelo amor de Deus, Mike Tomlin, a gente não aguenta mais ver o TJ Watt saindo pra cobrir passe. Bota outro pra fazer isso. Drafta um cara pra isso, pra cobrir passe só. Deixa o TJ Watt ficar ali na linha dele, deixa ele trabalhar ali o joguinho dele. Tem uma coisa só que me preocupa aqui nessa história, tá? A comparação com os jogadores já da NFL. O Mijai Sanders tá marcado aqui com a comparação com o Yannick Ngakoue. Isso é bom. Ngakoue tem muita qualidade como edge desde quando entrou na liga em Jacksonville. Nick Bonito tá marcado como Hassan Reddick. Aí já não me agrada. Ou talvez Hassan Reddick tenha sido um cara muito mal utilizado. Eu acho que tá mais relacionado a isso. Tanto o Steelers destruiu ano passado, né? Fez um baita ano passado. E eu lembro que o Steelers gostava do Hassan Reddick saindo do college. Lembro muito disso. Isso sim. Gostava bastante do Hassan Reddick. O Nick Bonito não foi questão pessoal apenas. Se o Nick Bonito não for a escolha do Steelers, é uma britadeira. É impossível isso não acontecer. É aquela escolha que todo ano tem uma escolha sem ser parente ou conexão com o jogador, que é pedra cantada do Steelers. O Steelers não é um time bom escondendo as coisas. Todo ano a gente fala a mesma coisa. Não, esse ano vai ser diferente. E nunca é diferente. Nunca é diferente. Quando vocês gostam de jogador, ele deixa muito claro isso. O Nick Bonito não falta indícios para
pra isso. Seria um choque se os Steelers não selecionaram. Eu acho que pra ser pior que isso, só se a gente botasse um carro de som rodando, gritando o nome do Nick Bonito em volta do Heisfield. Porque, aí sabe o que vai acontecer? É muito a nossa escolha. Mas sabe o que vai acontecer? Como sempre acontece com alguém dos Steelers gosta todo ano, é selecionado por um time na AFC North. Uhum. Sempre tem isso. Browns, Ravens ou Bengals. São 3 times que estão com essa need, né? Exato, exatamente. Todo ano tem isso. Pô, a única vez que eu vi que não foi a AFC Norte foi Harold Landry, foi parar em Tennessee. Mas do resto. Mas também tá aqui do lado, tá aqui do lado, né? Mas é sempre ultrapassado ali. Com Sempre toda a tem um time da tranquilidade. AFC Não esconde, cara. Não esconde mesmo. Loucura. É uma loucura. Então, Edge, de novo, é muito mais uma oportunidade de você adicionar um jogador de alto nível sem pagar tão caro pela escolha. Tá? Edge não é, teoricamente, para ser draftado e ser um titular de 90% dos snaps. Quem faz isso é TJ Watt. E TJ Watt faz coisas de 99% dos snaps. Repetindo a história que o Ricardo já trouxe, é aquele jogo 1 da última temporada contra o Bills. É você ter, não interessando qual seja a tua rotação, você ter sempre potência ali na posição. É você poder dar uns 3, 4 snaps de descanso pra Watts ou pra Highsmith e não ter que botar Taco Charlton ou Derek Tuska, não precisar entrar. É você não precisar depender sacrificar um cornerback, botar o Arthur Mollett pra entrar em blitz. Ou depender de um guerreirinho de training camp, como era, sei lá, Ola Deni, bem lembrado. Sim. É você ter um cara de mais pedigree ali pra fazer exatamente a função que ele tá projetado, pô. Se draft é um momento de você adicionar talento pro time, pô, que melhor momento do que adicionando edge. E lembre-se sempre, Steelers e edge rusher tá sempre ligado, tá sempre conectado. Os Steelers dificilmente deixa passar uma oportunidade de selecionar um edge rusher. Quando ano passado já tava melhor servido ali, eles foram atrás de Quincy Roche na sexta rodada, sendo que já tinha 3 titulares, basicamente, que era o Watt, exemplo de um cara que caiu. É aquilo, um jogador que caiu, ninguém sabe o motivo e o Steelers gosta disso. Laudermilk, mesma coisa, foi um cara que o Steelers tinha lá em cima na segunda rodada, se não me engano, terceira. Caiu, a gente subiu pra pegar ele. E tem mais um nome, mas não seria pra esse ano, que a gente teria que draftar, mas não jogaria esse ano, que é o David Ojabo, que é um cara que o Mike Tomlin gosta bastante. O Mike Tomlin fez questão de ir ver o treino dele, mesmo que Michigan não tivesse nenhum jogador muito a nossa cara. Eu entendo que o Mike Tomlin foi ver ele, o Ojabo. E é um cara que tá caindo. Teve uma lesão, tá fora da temporada, provavelmente. Se jogar, vai jogar os últimos 2 jogos e olha lá. E, cara, pode ser que sobre. Será que numa segunda rodada sobrando ele e o Bonito, a gente vai de Bonito? Não sei. Acho que sim. Mais novo. Acho que sim, a gente segue com o Bonito, mas é a cara do Tomlin querer dar uma chance, podemos dizer, pro Ojabo quando ele vai caindo. Aí na segunda rodada acho que não. É coisa de, se tiver na terceira rodada ele tiver disponível, sim. Vale só lembrar que o Ojabo é nigeriano, tá? Nascido na Nigéria, não é descendência. Só começou a jogar futebol americano quando... Não, mentira, ele mudou pra Escócia aos 7. Só começou no ano de júnior no high school. Então tem bastante pra aprimorar, embora já tenha progredido um absurdo. Tô vendo um relato, uma análise dele aqui, que o teto dele talvez só o Kayvon Thibodeau tenha um teto maior do que ele. E os Steelers... Nessa classe é por aí mesmo. E o Steelers é particularmente proficiente em desenvolver jogadores de defesa, especialmente edge rushers. Então eu não duvidaria absolutamente nada de que, se ele viesse a cair para Pittsburgh, teria um desenvolvimento muito bom. Ele chegaria bem próximo do teto dele, a depender só de recuperação de lesão. Você acha que dá uns 5 edges na primeira rodada, Léo? Hutchinson, Thibodeau, Walker estão basicamente esses aí saem no top 5, os 3, eu acho. É bem difícil até de não saírem. Eu já vi muito relato de Jermaine Johnson também. É possível. Florida State. Karlaftis é possível, apesar de eu não gostar dele. E aí, entre Karlaftis e Ojabo, o Memphis de Minnesota. Drake Johnson de USC que tá levantando tanta polêmica. Eu só vejo o pessoal falando sobre ele no Twitter. Esse aí despencou. E, cara, tem um cara também que não acho que a gente vai atrás dele. Era um jogador pra estar sendo falado em top 10, mas teve um problema judicial grande, né? Foi acusado de estupro, chegou a ser preso, que é o outro Ed de Georgia, Aidan
Adam Anderson, se eu não me engano. Adam Anderson. Meio complicado o nome. Que, cara, é um prospecto. Pelo visto, não teremos novidade. Parece que a justiça não aceitou a acusação. E é um cara que é possível, num segundo dia, talvez terceiro dia, vindo para um time grande. Ele fez um teste essa semana separado, onde foram mais de 27 times ver ele. Era um cara que era talento de top 5. Então, eu não duvidaria também, conhecendo um pouquinho também de Brian Flores e do histórico dele, de querer recuperar atletas e tudo mais, de ser um jogador que a gente talvez dê uma chance. E fica aqui meu não quero. Por favor, também passaria longe. Bom, demos uma visão geral aí de todas as posições dela em caso de primeira rodada. Alguma vocês acham que o Steelers iria, Ricardo? Fazendo aquela relação de sempre, Pro Day e tudo mais. Derek Stingley, com certeza. Embora eu vou levantar a bandeira contra cornerback, mas nunca contra o jogador. É contra o Steelers selecionando a posição. O Andrew Booth também. Devontae White de Georgia. Seriam esses jogadores que eu imagino que os Steelers tenham muito forte no radar. Talvez o Jordan Davis também. Mike Tomlin até no dia foi entrevistado. Se o Jordan Davis estiver disponível lá, você seleciona. O Mike Tomlin até disse. Acho que quando chegar a nossa vez, o Jordan Davis já vai ter abraçado o Goodell. Ou seja, já vai ter sido escolhido. E o Liu Cine, né? Que é o outro nome. O Liu Cine, bem lembrado. Eu Sim, consigo ver. Bem lembrado. Ou seja, é muito mais provável um defensive lineman ou um safety se a gente vier de defesa na primeira rodada. Defensive back, vai. E também já defensive entra... back, cornerback safety. Já entra corner no meio. Justo. Eu acho que defensive back seria o caminho que o Steelers seguiria caso não fosse de quarterback. De novo, a gente ainda acha muito mais provável um quarterback na primeira rodada, mas a gente está aqui também para mostrar múltiplos cenários para vocês. Não é cravar que será um quarterback, é mostrar o que é que pode acontecer se não tiver mais quarterback disponível, dependendo do momento. Então Quanto mais quarterback sair cedo, significa que é mais talento premium sobrando pra gente. Sei lá, eu esperaria. Mas saiu um report hoje, você não chegou a mandar pra gente, Danilo, foi de onde? Que os Steelers, foi o Caio que mandou, o rumor é que os Steelers e os Saints estariam ligando para outros times em busca de um trade-up na primeira rodada atrás do seu quarterback. Pelo visto começou. E os Saints têm muita probabilidade de fazer isso. Eles já mandaram a escolha do ano que vem pra ter mais uma nesse ano, e a soma ali das escolhas deles colocam eles pelo menos com a quinta geral, se assim eles quiserem. Na nossa frente. Exatamente, com um pacote bem mais atrativo para times. Porque quem tá com a 5 é o Giants, a 7 é do Giants também, a 8 tá com o Atlanta. Mas aí tem um ponto também interessante, porque o Giants é um time que, segundo os reports, eles querem uma escolha para ano que vem, não para esse ano. Então, nisso a gente se beneficiaria. O Saints porque já deu a o interesse deles é então, eles já não têm do ano que vem. Talvez, se o Saints tivesse que subir, seria para uma terceira rodada, aí ficaria bem caro. Mas aí também, vê só, se é o Giants vamos dizer o Giants trocando da 5. Se dá a 5 pela 16 e 19, e deve ter uns quebrados aí nessa história. Você pega a 16 ou a 19 e tenta negociar do ano que vem. Pode ser, é possível. Ou então as duas, né? Sair de uma delas, ou as duas até. Você já vai ter selecionado ou na 5 ou na 7, quer dizer, nosso cenário aqui é na 5, então você já vai ter pegado na 7, você usa as outras duas que você ganhou e tenta ir pro ano que vem. Absolutamente nada impede disso acontecer. Então vamos liberar as perguntas. Nesse programa já temos aqui para iniciar um ajuste, uma correção, uma justiça precisa ser feita. Germano Coutinho, nosso amigo, ele é a favor de cornerback na primeira rodada desse ano, tá? Ele não tá no time contra cornerbacks, ele prefere um trade-up por Malik Willis, mas se vier um cornerback, ele não vai se opor a essa história. E o rumor foi replicado aqui, ó. Esse mesmo. O Mariano trouxe. Saints e Steelers, ambos ligaram para ver o que é que eles podem fazer para subir no dia do draft, de acordo com o U Stadium. Vamos lá, então, de Brickashaw Dantas. Essa eu vou jogar para você, Ricardo. Até que ponto o Brian Flores pode ser importante nas escolhas de defesa no draft? Brian Flores tem muito olho bom para talento de defesa. Tem uma vasta lista de desenvolvimento de jogadores, tanto no Patriots quanto no Miami Dolphins, defensivamente falando. Então, é uma opinião que será bastante considerada, eu diria, na hora da escolha, independente de ter chegado agora ou não. Aí eu te pergunto,
Você visualiza um cenário igual foi uns anos atrás, dos Steelers dando um presente pra Brian Flores, uma escolha alta de um jogador de defesa? Tenho a menor dúvida disso. Vejo fácil isso acontecendo. Brian Flores Foi o ano que a gente fez isso, foi Acho que 2020? não foi o Deontay Johnson pro Daryl Drake? Eu acho que foi essa mesmo. Ou foi essa, ou foi o ano do Chase Claypool. Que aí cada rodada era um presente pra um técnico novo que tava chegando. Acho que o Deontay Johnson. É o ano Esse nome seria o Bonito? O Bonito pode ser. Pode ser sim o Bonito na segunda rodada. Tranquilamente. Que acho que é o cara que o próprio Brian Flores gosta muito, né? Exato. O Brian Flores conversou com o Bonito. Então, a influência que ele vai ter é grande. No ator, a gente viu muito mais dele do que do Terrell Austin por aí, né? Coitado do Terrell Austin, né? Só um cargo de coordenador defensivo de Steelers é meramente Figurativo. figurativo. É só o título mesmo. Porque o Terrell Austin eu acho que não vai mudar muita coisa que ele fazia ano passado, não. É pra ver uma coisa. Tá tudo bem. Não vejo nenhum problema nisso. A defesa tem Doro também, né? Exato. A defesa é do homem. Ninguém vai mexer ali, não. Aí eu acabei de apagar o banner aqui. Surpresa pra todo mundo, Mike Tomlin ia que chamar a jogada de defesa, gente. Não sei se vocês estão sabendo, mas é isso que acontece Novidade. em Pittsburgh. Parece que Breaking só news. descobriram isso quando o Kit Butler saiu. É uma novidade. Todo ano fala a mesma coisa. Todo ano é a mesma coisa. Essa a gente acabou respondendo no final aqui do episódio. João Bottini pergunta que nessa situação aí que a gente vai ter talentos de defensive back e não vai ter tantos dos melhores cornerbacks na 20. Vocês iriam de corner e depois sobe pro final da primeira rodada pra buscar um quarterback, Léo? Sim, e pagando barato ainda. Talvez mais. Basta passar na A gente frente do sairia melhor do que talvez subindo para atrás do Malik Willis. Engraçado é que essas escolhas de final do primeiro dia parecem ser mais baratas do que a primeira escolha do segundo dia, que é uma correria sempre. Pra todo mundo querer subir pra primeira escolha do segundo dia. E na primeira rodada tem o quinto ano opcional ali, né? Extra. Exato. Mas sabe Pouca por gente quê lembra. também? É que assim, entre a escolha 31 e a 32, vamos supor a 32, que já saiu Teddy Bridgewater, já saiu Lamar Jackson. no 32. Eu ia falar do Lamar né? Jackson. O Ravens adora esse final de draft. Ano passado subiram de novo. Subiram também. de novo, pra pegar Quando o... ninguém... Não, mas ali eles estavam já, né? Porque foi a troca do Orlando Brown. Não, então, eles estavam e aí subiram pra pegar o Rashad Bateman. Entendi. Eles pegaram o DFOE ou então foi ao contrário também. Ou é a 31, que aí era a escolha do Chiefs, que eles tinham trocado pelo Orlando Sim. Brown, e Rashad Bateman eles deram uma subidinha. Todo mundo indo dormir, aí o pessoal vai lá e faz as negociações embaixo do tapete que ninguém tá vendo. Isso. A diferença é que da 31 para 32 a diferença é 10 minutos. Não tem muito tempo de negociação ali. Da 32 para 33 é quase um dia. Então dá tempo de subir muito o preço dessa escolha aí. Muito. Dá pra negociar. Dá pra fazer muito drama nessa história. O lance é que o Steelers precisaria estar no máximo na 31, porque Detroit tá na 32, se tem um quarterback disponível ali e eles não selecionaram ainda na 2, faz sentido você pegar ali na 32. Mas talvez pra acumular pique, não duvidaria trocarem também, não. Situação ideal, no caso. Porque... A 31 não dá também, né? Extra. 31 em Cincinnati seria um pouquinho complicado. Mas, enfim, você tem essa situação de Detroit, tem um ano extra, você pode manter o Jared Goff como titular ali por mais um ano, com mais tranquilidade e tal. Então tem toda a situação disponível para lá. Temos mais perguntas, queridos amigos ouvintes e telespectadores? Dá pra pedir pergunta pro ouvinte do podcast, né? Que não vai pegar uma máquina do tempo pra poder voltar aqui. Quem estiver aí na escuta, quem estiver assistindo mesmo, pode mandar a sua pergunta. Se não, é isso. A gente parte para as considerações finais. Léo Lima, obrigado por mais um episódio. Muito obrigado, Danilo. Obrigado, Ricardo. Obrigado, pessoal aí no chat. Amigos ouvintes que não enviaram a escolha, porque pelo menos não chegou nada aqui. A escolha não, a pergunta, né? Mas é isso, cara. Tô muito animado. É um draft, cara, que tem tanto talento, tem tanta opção. Eu consigo ver até a gente fazendo trade down pra poder acumular escolha e pegar jogadores mais relevantes. Então, tem tudo pra ser um bom ano, pra uma boa off-season pros Steelers. A gente tem pessoas, né, que estão trabalhando pra isso e depois de muito tempo trabalhando tão bem, então que a gente fez uma off-season tão interessante. Eu acho que o Colbert vai querer fechar com chave de ouro, vai querer talvez fazer uns splashes ou outros aí no draft. Acho que a gente pode ficar animado sim, e até que venha um cornerback nessa primeira rodada e que ele consiga jogar, quem sabe. É isso. Ricardo Azende, suas considerações finais. Muito obrigado a presença dos amigos hoje. Já fico entusiasmado e ansioso para um dos episódios mais tradicionais que temos aqui nesse podcast, na
semana que vem. Vou deixar o convite, né? Nosso tradicional, nosso anual mock draft em conjunto, dia 20. É uma marca registrada já disso. Desde quando? Desde 2016 que a gente já faz isso todo ano? 2017? Acho que 2017. 16 a gente começou depois do draft. Pré-feriado, como o Léo lembrou ainda. Pré-feriado, dia 20. Então não tem desculpa para não encher isso daqui. Isso é bem legal. Tô ansioso já. Isso, eu tô suspeitando até que a gente vai precisar usar outra plataforma, porque o StreamYard não vai comportar tantas pessoas querendo participar dessa transmissão. Tem limite no nosso plano aqui. Ele só deixa uma certa quantidade de pessoas entrarem ao vivo. Então, vai ser. Fiquem ligados aí que na semana que vem, para ser mais específico, é a quarta-feira, dia 20 de abril, muito provavelmente ainda às 8 da noite, a gente entra para fazer o nosso mock draft. Dia da nossa escolha. Exatamente. Tem algum jogador que joga com o número 4 aí que a gente esteja de olho? Fica aí a indagação, a trivia pro amigo fã do esporte. A gente fecha esse programa por aqui. Acompanha lá @BlackYellowBR para saber as próximas lives, para saber os lançamentos dos próximos episódios, as notícias de Pittsburgh. E voltamos na semana que vem. Grande abraço, meus amigos. Até a próxima. Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here we go.